Fala, lojista milionário, como é que você tá? Seja bem-vindo ao Varejo na Prática, e hoje a pergunta é direta para você. Será que vale a pena montar um departamento de marketing ou manter um departamento de marketing numa rede de lojas, ou será que é melhor delegar isso a agentes externos, a uma agência de propaganda, por exemplo? Eu vou te responder isso em mais esse vídeo do Varejo na Prática. Muito prazer, seja bem-vindo. Eu sou o Dino Gueno, sou mentor de venda de mais de 200 empresas no varejo hoje, conselheiro de administração. Também sou autor do livro A Loja que Vende, Manual para Ser Imbatível no Seu Negócio e empresário varejista. Nos últimos 18 anos, eu atuei como executivo de marketing de grandes redes de varejo, com mais de 250 lojas, depois mais de 820 lojas, e é essa prática que a gente traz aqui nos nossos conteúdos, tá? Se você ainda não está inscrito no canal, clica no botão aqui embaixo e se inscreva e já deixa o like nesse vídeo para mostrar que esse tema é legal, que eu posso trabalhar esse tema mais vezes, com mais profundidade para você. Bom, primeiro, antes de responder para você se é melhor ter o marketing dentro ou fora da empresa, eu preciso que você entenda qual é a função do marketing, para que serve o marketing numa rede de lojas. O marketing numa rede de lojas serve para duas coisas apenas. Primeiro, para atrair novos clientes e segundo, para fidelizar e reativar clientes antigos. Aqueles clientes que compraram e deixaram de comprar, aqueles clientes que compraram recentemente e que poderiam já ter voltado, aqueles clientes que compraram há muito tempo, mas nunca mais voltaram. Então são dois movimentos que o marketing tem que fazer: atrair clientes novos e fidelizar clientes antigos, tá? Existem diversas configurações de marketing aí Brasil afora, eu já vi vários tipos de configuração. A mais comum de redes de loja é que o marketing cuide da promoção, da comunicação, da propaganda. Ele só cuida da propaganda, fazer anúncios, fazer panfleto, fazer comercial de TV, de rádio, por aí vai. Existe um marketing um pouco mais sofisticado que algumas redes maiores têm, que é um marketing que cuida do planejamento e do direcionamento da empresa como um todo. Ou seja, o marketing assume o papel dele, que é o verdadeiro papel de marketing, que é o planejamento. Então ele define política de compras, ele orienta compras, ele orienta vendas, ele orienta outras áreas da empresa. Por quê? Porque ele é o departamento que deveria, em tese, conhecer o cliente como ninguém, aprofundar esse conhecimento com o cliente, entender esse cliente e reorganizar a empresa na direção desse cliente. Mas aí já é uma questão um pouco mais sofisticada. Algumas empresas, elas utilizam o marketing de forma mais analítica, ou seja, não é aquele marketing da promoção, da propaganda, não é aquele marketing tanto da comunicação, mas é um marketing mais analítico, de análise de dados, de análise de informações, pesquisas de mercado, entender concorrente, entender demanda, Então eu chamo isso de marketing mais analítico. Tem um marketing que é o marketing mais raro, que eu vejo pouco no Brasil. A gente até tem dificuldade de citar exemplos, tá? Mas tem um exemplo muito bom lá de Manaus, da Bemol, que é um varejista aí bilionário, não é nem milionário, é bilionário, e que trabalha esse tipo de marketing que eu vou te falar agora, que é marketing de relacionamento. O marketing que não fica fazendo comercial de TV, não fica fazendo tanto panfleto, não fica fazendo tanto anúncio de preço. Eventualmente se faz, mas o foco é se relacionar com os clientes da base. Então o marketing tem um CRM robusto, faz comunicação direcionada para clusters, para segmentos de clientes diferentes. O marketing que conhece o cliente a fundo, fica testando. Antes de disparar para a base algum tipo de comunicação, ficar testando com grupos de cliente o que funciona mais. Tá? E está muito conectado com a satisfação do cliente. Esse é o marketing mais de relacionamento, que visa uma relação de longo prazo. Tem também uma outra formatação de marketing, que é o que a gente chama de house, que é quando você traz uma agência para dentro da sua empresa. A Casas Bahia durante muito tempo trabalhou com uma house, Ela montou uma grande agência dentro da estrutura dela, dentro da administração dela. Essa é uma estrutura que é possível, mas é um pouco mais cara, na minha opinião, Tem lá seus ganhos e suas perdas. Por exemplo, que tipo de ganho que você tem? Você tem uma equipe só pensando na tua empresa, você não está na fila lá esperando profissionais atenderem outras empresas para depois atender a sua. Então você tem de fato um foco maior, porém você tem uma rapidez maior, mas você tem um ônus, que é você tem que gerenciar uma equipe de criativos, que é bem diferente de gerenciar uma equipe administrativa ou de vendas de uma rede de lojas. Você tem que montar uma empresa dentro da empresa com metas, com orçamento, com objetivos bem claros e fazer gestão de talentos criativos, que não é uma coisa muito fácil. A segunda coisa é que pode cair no mesmice, Exatamente pelo fato de que essa house acaba atendendo só a sua empresa, você pode acabar viciando um pouco a comunicação e fazendo mais do mesmo e perdendo a criatividade. Mas é importante você saber que tem também essa possibilidade, tá? De modo geral, o marketing numa rede de lojas precisa cuidar
da promoção de vendas, que é a comunicação dia a dia, a propaganda, as campanhas que vão ajudar a vender, né? Que propaganda não vende, quem vende é vendedor, propaganda atrai. O marketing numa rede de lojas precisa cuidar do branding. O que é o branding? É toda a construção de uma identidade única. É falar a mesma linguagem, com o mesmo tom de voz, as mesmas cores, os mesmos elementos, sempre. Por exemplo, quando você vê o Itaú tem um branding muito forte. Tem um comercial, inclusive, do Itaú, vou pedir para o meu pessoal colocar aqui na sequência para você ver que o Itaú ele tem um branding tão forte que ele pode fazer um comercial até sem a marca dele que funciona. Roda aí para a gente ver. Ele é o banco de maior solidez financeira e a marca mais valiosa do país. É o banco do uso consciente do crédito, aquele que cresce ouvindo seus clientes, melhorando sempre para merecer você. É isso que faz dele um banco inconfundível. Não precisa nem dizer, você sabe muito bem qual é o banco feito para você. Massa, né? Isso é branding, né? O branding passa pelo uniforme, pelo ponto de venda, passa pela propaganda, passa por tudo que entra em contato com o cliente para dar um padrão. Uma outra atribuição do marketing é cuidar do ponto de venda. O que é o ponto de venda? Não é apenas levar as campanhas para a loja, né? Por exemplo, mães. Levar a campanha de mães. Pensa aí, quando o Boticário faz campanha de mães, ele vai para a TV, vai para o digital, vai para as redes sociais, mas a vitrine lá tá com a cara de Mães Boticário, entendeu? Isso é levar a campanha para o ponto de venda. Mas não é só isso que o marketing de uma rede de loja tem que fazer. Ele precisa também garantir que o ponto de venda esteja padronizado conforme o plano da rede. O marketing também cuida da inteligência e controle do seu próprio orçamento, ou seja, dentro de uma rede de lojas, o marketing ele precisa estar muito conectado com os indicadores comerciais, acompanhar as métricas de venda, acompanhar os indicadores meio, não apenas os indicadores fim. O que eu chamo de indicador meio? Não apenas o volume de vendas, mas ticket médio, produto por atendimento, né? O marketing precisa também acompanhar o número de vendas realizadas comparado com o mesmo período do ano anterior, margem, né? Porque o marketing ele vai interferir nesses indicadores positivamente se ele fizer um bom trabalho. E aí tem uma outra frente que o marketing tem que cuidar, que é a parte de relacionamento com o cliente. Então, normalmente fica no guarda-chuva do marketing ferramentas de CRM, programas de relacionamento, pontuação, recompensas. Isso é super importante porque muita gente não enxerga essa frente, que é uma frente super importante de marketing, que é o relacionamento para vender mais tempo para o mesmo cliente. E aí eu diria uma estrutura assim, de empresa um pouco mais sofisticada, um pouco mais avançada, o marketing ainda cuida do que a gente chama de user experience, que é hoje uma terminologia muito comum, principalmente trazida da tecnologia, e transformação digital, que é colocar o cliente ao centro. Então o marketing olha para a jornada de compras do cliente, redefine os seus processos, redefine ferramentas, redefine a forma de atendimento em cima da experiência do usuário. Tá? Claro que isso é uma configuração um pouco mais sofisticada, mas uma demanda urgente, né? Que é realizar a transformação digital, que é, no final das contas, trazer o consumidor para o centro. É importante que você entenda que tem 3 níveis de trabalho do marketing numa rede de lojas. O primeiro nível é o que eu chamo de estratégico. O segundo é o tático operacional. E o terceiro é o puramente operacional de comunicação. Então, primeiro, estratégico é o planejamento das campanhas, é o planejamento da venda, é o planejamento da expansão, né? Realmente a parte estratégica, para onde a gente vai, onde a gente quer chegar, em quanto tempo, né? De que maneira. E aí, nisso entra também a parte de inteligência de mercado, que é acompanhamento dos concorrentes, acompanhamento da precificação, tá? Por isso que é a parte mais estratégica. Acompanhamento de indicadores, estratégias de crescimento, expansão de mercado e acompanhamento da carteira de clientes. Tá? Essa seria a parte mais estratégica do marketing. A parte tática operacional, ela se refere à definição de ofertas, o que vai para a mídia, briefing para agência de propaganda, comunicação com as lojas, ações em loja, patrocínios, apoios, brindes, sorteio, logística de material para as lojas, apoio nos eventos internos que, por exemplo, vendas e RH fazem. Essa é a parte tática operacional, né? Então a primeira é feita mais por uma pessoa em cargo de liderança, de gestão, de marketing, e a segunda é feita mais por pessoal de coordenação e assistentes. E por fim tem uma terceira parte do marketing, que é a parte da propaganda em si, né?
essa parte da criação da propaganda ela pode ser interna, como eu te falei no modelo de house, ou quando você tem uma dupla criativa e um gestor de tráfego dentro da tua rede de lojas, ou pode ser externa, que no caso é uma agência de propaganda contratada para isso, tá? E aí essa parte cuida da parte operacional da comunicação, por isso que a agência de propaganda não é estratégica, é operacional. A agência pode fazer a estratégia de comunicação, mas a estratégia da sua agência, da sua rede é dentro de casa. A estratégia não pode ser delegada a terceiros. Tá? Ela é o coração do teu negócio, então por isso que ela fica no marketing. Mas a parte operacional da propaganda é feita por uma agência ou por um grupo interno que é montado, cuida do desenvolvimento das campanhas, das artes, dos vídeos, da comunicação nas redes sociais, da produção de material de PDV. Então entenda a diferença entre o estratégico, tático, operacional e a propaganda. O que teria idealmente um departamento de marketing numa rede de lojas? Bom, idealmente, aqui é o ideal, não é o real. Eu vou compartilhar uma experiência que eu tive. Eu já liderei times de mais de 14 pessoas só em marketing, fora agência e produtora, tá? Quando eu estava à frente de uma rede de lojas aí com 250 lojas. Como é que a gente dividia isso numa grande rede de varejo com 250 lojas quando eu tinha um time de 14 pessoas? Bom, primeiro tem que ter um nível de gestão, que é a estratégia, a inteligência, a liderança mesmo desse grupo e a interface macro com a agência, que é aprovar as grandes campanhas, os grandes movimentos, né? Aprovar o posicionamento que a agência está trazendo nas suas campanhas. Depois tem um segundo nível, que é um nível de coordenação, que é a parte tática, né? E essa interface micro com a agência. Aprovar um anúncio, um panfleto, uma foto, um roteiro, um conteúdo. Aí você tem assistentes. Você tem trade, que o trade é a padronização, a otimização do ponto de venda, né? A garantia que as lojas estão dentro de um padrão e estão comunicando corretamente, estão organizadas de forma padronizada, né? O trade roda muito loja e também responde pelos eventos em loja. Você tem um social media ou uma assessoria de comunicação, né? Que cuida desse diálogo nas redes sociais e também o diálogo com a imprensa e os influenciadores. E você tem, por fim, a parte de financeiro, que são os indicadores, a parte operacional do marketing, tá? Que cuida da entrada das notas, a conferência, se as notas chegaram, são as notas nos valores que foram autorizados e contratados, se não ficou alguma nota para trás, né? Se está tudo em conformidade para dar transparência a esse processo do marketing. E, claro, também a parte do marketing que gera os relatórios de retorno de investimento, que analisa a qualidade dos investimentos. Agora a pergunta é, vale a pena ter um marketing interno ou externo? Bom, já deu para notar aqui, nessa altura do campeonato aqui desse vídeo, que não dá para você delegar para fora da sua empresa o marketing. O que você pode delegar para terceiros, seja uma agência, sejam freelancers ou estruturas externas, é a parte operacional da comunicação, ou algumas atribuições bem pontuais que não sejam as estratégicas. Então, sim, vale a pena e é mandatório você ter pelo menos uma pessoa respondendo pelo marketing, exclusiva respondendo pelo marketing, porque tudo aquilo que não tem dono numa rede de lojas morre. Tudo aquilo, todo projeto, ação, iniciativa que não tem um responsável, que tenha meta, tenha objetivo, tenha competência daquela área e tenha que prestar contas, infelizmente não vai funcionar como deveria. E se o marketing da tua rede de lojas não funciona como deveria, infelizmente você não está fazendo aquelas duas coisas que eu falei no começo do nosso vídeo aqui, que é atrair clientes novos e também atrair de volta clientes antigos. Então é mandatório que você tenha uma pessoa dedicada. Se você vai ter uma estrutura maior ou menor, aí é outra história, tá? Aí é outra história, depende do tamanho do teu faturamento e das demandas aí da tua rede. Por quê? Porque a agência vai cuidar da parte operacional do marketing, a parte operacional da comunicação. Já o marketing vai cuidar da estratégia e da conexão com o cliente. Então, uma boa pessoa de marketing vai te ajudar nisso. Ah, Dino, mas na minha região é difícil, é complicado. Procura direito que vai ter, procura empresa aí na tua região que tem um bom marketing, certamente ela tem um time um pouco mais preparado, faz uma proposta, busca aí no mercado talentos, tá? E se você quer entender direito a diferença entre marketing e agência, o que cada um faz, eu fiz um outro vídeo do Varejo na Prática e a gente vai deixar o link aqui na sequência para você assistir. Então, clica aqui, vai ter uma janelinha em algum lugar aqui e eu vou deixar o link aqui embaixo para você entender a diferença entre marketing e agência. Agora, deixa eu fazer um convite especial para você. Se você é dono ou dona de uma rede de lojas,
fatura mais de 1.200.000 por mês e tem mais de 2 lojas, você pode se candidatar a uma sessão estratégica com o meu time. Uma sessão estratégica é um encontro gratuito e sem compromisso, onde o meu time te ajuda a entender qual é o momento da sua empresa, ter mais clareza sobre o momento da sua empresa e, claro, quais são os próximos passos que você pode tomar para faturar o próximo 1 milhão na sua rede. Para você agendar uma sessão estratégica, que, repito, é só para donos e donas de redes de loja, é só clicar no botão que está aqui embaixo, vai ter um link aqui embaixo, aliás, com o agendamento. Então, clica no link que está aqui na descrição do vídeo, faça o agendamento e a gente se vê lá no encontro com o meu time, fechado? Forte abraço e até o próximo Varejo na Prática. Se você gostou, compartilha com seus amigos empresários, donos de redes de loja.